Senhor das Moscas, de William Golding. Tradução: Sérgio Flexman, 12ª reimpressão. Editora Alfaguara. Capítulo 1. O som da concha. O menino de cabelo claro desceu os últimos metros pelas pedras e começou a caminhar na direção da laguna. Embora tivesse tirado o paletó do uniforme, que agora segurava numa das mãos e deixava arrastar pela terra, sua camisa cinza estava grudada no corpo e seu cabelo colado na testa. À sua volta, a grande ferida aberta na mata era um banho de calor. Seguia avançando com dificuldade em meio às plantas rasteiras e aos troncos caídos, quando um passarinho, uma visão de vermelho e amarelo, lançou-se pelo céu com um canto que parecia um grito de bruxa e foi ecoado por outro. "Ei!" disse o segundo grito. "Espera um pouco!" Os arbustos ao lado da ferida aberta se agitaram e uma multidão de gotas de chuva desprendeu-se de suas folhas. "Espera um minuto!" disse a voz. "Fiquei preso!" O menino de cabelo claro parou e puxou as meias para cima com um gesto automático que, por um instante, transformou a selva em algum lugar da Inglaterra. A voz tornou a falar. "Não consigo me mexer direito com todos esses cipós." O dono da voz apareceu saindo de costas do mato, com gravetos presos à jaqueta encebada. O reverso dos seus joelhos nus era gordo e estava arranhado pelos espinhos que o prendiam. O menino se inclinou, retirou-os com cuidado e virou-se de frente. Era mais baixo que o menino de cabelo claro e muito gordo. Avançou procurando terreno seguro onde pisar e, em seguida, fitou o outro através de seus óculos de lentes grossas. "Cadê o sujeito do megafone?" O menino louro sacudiu a cabeça. "Aqui é uma ilha. Pelo menos eu acho que é uma ilha. Ali é o mar e depois uma barreira de coral. Talvez não tenha nenhum adulto por aqui." O menino gordo fez um ar assustado. "Tinha um piloto, mas ele não estava com a gente na área dos passageiros. Estava na cabine, lá na frente." O menino louro olhava para a barreira de recifes com os olhos apertados. "E todos os outros garotos?" continuou o menino gordo. "Mas alguns podem ter saído também. Devem ter saído, não é?" O menino louro começou a avançar com o ar mais despreocupado possível na direção do mar. Tentava se mostrar espontâneo e não muito obviamente desinteressado, mas o menino gordo correu atrás dele. "Será que não tem mesmo nenhum adulto?" "Acho que não." O menino louro deu sua resposta em tom solene, mas então foi tomado pela alegria de uma ambição realizada. No meio da ferida aberta na mata, plantou uma bananeira e sorriu para o menino gordo, de cabeça para baixo. "Adulto nenhum." O menino gordo pensou um pouco. "O piloto." O menino louro permitiu que seus pés voltassem ao chão e sentou-se na terra quente. "Ele deve ter continuado a voar depois de lançar a gente. Não tinha como pousar aqui, não num avião com rodas." "Atacaram a gente, mas ele vai acabar voltando." O menino gordo abanou a cabeça. "Enquanto a gente estava descendo, eu olhei por uma das janelas e vi a outra parte do avião pegando fogo." Examinou a grande ferida aberta no solo. "E quem criou isso aqui foi o tubo em que a gente desceu."
O menino de cabelo claro estendeu a mão que pousou nos restos irregulares de um tronco. Por algum tempo deu a impressão de estar interessado. O que será que aconteceu com ele? Perguntou. Aonde ele foi parar? A tempestade arrastou tudo para o mar. O perigo não era pouco, com todos aqueles troncos caindo. Ainda devia ter os garotos lá dentro. Hesitou por um instante e em seguida tornou a falar. Como é que você se chama? Ralph. O menino gordo ficou esperando que o outro também perguntasse o seu nome, mas as apresentações acabaram ali. O menino de cabelo claro, chamado Ralph, deu um sorriso vago. Levantou-se e recomeçou a caminhar na direção da laguna. O menino gordo continuava a seu lado. Deve ter muitos de nós espalhados por aí. Você viu mais alguém? Ralph abanou a cabeça e aumentou a velocidade. Então tropeçou no galho e caiu fazendo muito barulho. O menino gordo já estava do lado dele, resfolegando. Minha tia me disse para não correr, explicou ele, por causa da minha asma. Asma? É, isso mesmo. Eu não consigo respirar direito. Em toda a escola, só eu que tinha asma, disse o menino gordo com uma nota de orgulho. E uso óculos desde os 3 anos de idade. Tirou os óculos que exibiu a Ralph, piscando muito e sorrindo, e depois começou a limpar as lentes na jaqueta encebada. Uma expressão de dor e concentração intensa afetava os contornos pálidos do seu rosto. Enxugou o suor das faces e ajustou apressado os óculos no nariz. Essas frutas. Olhou em redor da ferida aberta no chão. Essas frutas, disse ele. Só espero que... Pôs os óculos, afastou-se de Ralph e se acocorou em meio à folhagem emaranhada. Eu volto daqui a um minutinho. Ralph desembaraçou-se com cuidado do mato emaranhado e continuou a caminhar em meio à ramagem. Dali a poucos segundos, ouvia os grunhidos do menino gordo atrás de si e saiu correndo na direção da última cortina que ainda se erguia entre ele e as águas da laguna. Pulou por cima de um tronco caído e emergiu da mata. A praia era salpicada de coqueiros que se erguiam na vertical ou inclinados na direção da luz e suas frondes verdes chegavam a 30 metros do chão. O solo onde cresciam era um barranco relvado, esburacado aqui e ali por crateras que outras árvores abriram ao cair, forrado de cocos em diversos estágios de decomposição e mudas de coqueiro. Por trás dele ficava a escuridão da floresta propriamente dita e o espaço da ferida aberta. Ralph parou, com uma das mãos apoiadas no tronco cinzento, e apertou os olhos para contemplar as águas cintilantes. A uma certa distância, mais de 1,5 km mar afora, a espuma branca das ondas se espalhava por um recife de coral, e para além desse ponto, o mar era de um azul bem mais escuro. Encerrada pelo arco irregular dos corais, a laguna era lisa como um lago de montanha, com vários tons de azul, verde opaco e violeta. A praia, entre o barranco onde cresciam os coqueiros e o mar, descrevia um arco fino e aparentemente sem fim, pois, para a esquerda de Ralph, o panorama de coqueiros, praia e mar se estendia até o infinito, e o tempo todo, quase invisível, havia o calor. Ele pulou do barranco. A areia que seus sapatos pretos pisavam era grossa, e ele sentiu o impacto do calor.
tomou consciência do peso das suas roupas, livrou-se dos sapatos aos arrancos e tirou cada uma das meias com sua respectiva liga elástica num só movimento. Em seguida, pulou de volta para cima do barranco, tirou a camisa e ficou ali de pé, em meio aos cocos espalhados que pareciam caveiras, a pele salpicada pelas móveis sombras verdes projetadas pelos coqueiros e a floresta. Abriu a fivela que prendia seu cinto, tirou as calças e cuecas e ficou ali de pé, nu, olhando para a praia e a água resplandecente. Tinha idade bastante, 12 anos e alguns meses, para já ter perdido a barriga proeminente da infância, mas ainda não suficiente para a adolescência deixá-lo acanhado. Agora era possível perceber que ele daria um bom boxeador, a se julgar pela largura e o peso dos ombros, mas sua boca e os seus olhos emitiam uma gentileza que não prenunciava um demônio violento. Acariciou de leve o tronco do coqueiro e, finalmente forçado a crer na realidade da ilha, tornou a rir, encantado, antes de plantar outra bananeira. Pôs-se de pé de novo, com um salto elegante, pulou para a praia, ajoelhou-se e puxou 2 braçadas de areia para junto do peito. Depois, sentou-se e ficou contemplando a água com os olhos brilhantes e animados. Ralph! O menino gordo abaixou-se no barranco dos coqueiros e acomodou-se com muito cuidado, usando a beira do barranco como assento. Desculpa eu ter demorado tanto, é que as frutas... Limpou os óculos que ajustou no nariz pequeno. A armação tinha deixado um V profundo e avermelhado no alto do nariz. Olhou com ar crítico para o corpo dourado de Ralph e depois para as próprias roupas. Pôs a mão no puxador de um zíper que lhe descia pelo peito. Minha tia? Então abriu o zíper com decisão e tirou a jaqueta pela cabeça. Pronto. Ralph olhou de esguelha para ele, sem dizer nada. Acho que precisamos saber os nomes de todo mundo, disse o menino gordo. E fazer uma lista. Precisamos organizar uma reunião. Ralph não entendeu a sugestão, de modo que o menino gordo foi obrigado a continuar. E podem me chamar de qualquer coisa, revelou confidencialmente. Contanto que não usem o apelido que eu tinha na escola. Ralph sentiu um leve interesse. Qual apelido? O menino gordo olhou para trás por cima dos ombros, depois se debruçou na direção de Ralph e sussurrou. Eles me chamavam de Porquinho. Ralph caiu na risada e levantou-se de um salto. Porquinho? Porquinho! Ralph, por favor! Porquinho torceu as mãos apreensivo. Eu disse que não queria. Porquinho! Porquinho! Ralph saiu dançando em meio ao ar quente da praia. Depois voltou fazendo um avião a jato, com as asas bem para trás, e metralhou Porquinho. Zinhão! Mergulhou na areia aos pés de Porquinho e ficou lá deitado, às gargalhadas. Porquinho! Porquinho deu um sorriso relutante, satisfeito, a contragosto, mesmo com aquele tipo de reconhecimento. Só não vá contar aos outros. Ralph continuava a rir, com a cara enfiada na areia. A expressão de dor e concentração tomou novamente o rosto de Porquinho. Um minutinho! Voltou correndo para a floresta. Ralph se levantou e saiu trotando para a direita. Aqui, a praia era abruptamente interrompida
por um elemento crucial da paisagem, uma grande plataforma de granito rosado que atravessava indiferente a floresta e o barranco dos coqueiros, a areia e a laguna formando um mole com 1 metro e pouco de altura. O topo da plataforma era coberto com uma fina camada de terra e um relvado ralo e grosseiro, sombreado por coqueiros jovens. Não havia solo que permitisse às árvores atingir grandes alturas, e quando passavam, talvez de uns 6 metros, acabavam caindo e secando, num padrão de troncos cruzados na diagonal, muito convenientes para servir de assento. Os coqueiros, ainda de pé, formavam uma cobertura verde em que se projetava por baixo um trêmulo emaranhado de reflexos das águas da laguna. Ralph subiu nessa plataforma, registrou quanto era fresca e sombreada, fechou os olhos e concluiu que as sombras no seu corpo eram, na verdade, de cor verde. Avançou pela plataforma até a beira do mar e ficou olhando para a água. Era cristalina até o fundo e enfeitada pela eflorescência de corais e algas tropicais. Um cardume de diminutos peixes reluzentes cintilava aqui e ali. Ralph comentou consigo mesmo, fazendo soar as cordas mais graves do seu encantamento. Uau! Uau. Além da plataforma, mais motivos de encanto. Algum ato de Deus, um tufão, talvez, ou a tempestade que tinha sucedido à chegada dele. Havia acumulado muita areia na parte interna da laguna, de maneira que, na praia, via-se agora uma piscina longa e profunda, tendo na ponta a plataforma alta de granito rosa. Ralph já tinha sido logrado antes pela aparência de profundidade impressionante numa outra praia com água represada, e aproximou-se daquela piscina preparado para a decepção. Mas a ilha não desapontou, e a incrível piscina, que o mar claramente só invadia na maré alta, era tão profunda numa das extremidades que sua cor chegava ao verde escuro. Ralph inspecionou com cuidado todos seus 30 metros e em seguida mergulhou. A água estava mais quente que o seu sangue e lhe pareceu estar nadando numa banheira imensa. Porquinho reapareceu, sentou-se na plataforma de pedra e ficou observando com inveja o corpo verde e branco de Ralph. Você nada muito mal. Porquinho! Porquinho tirou as meias e os sapatos que arrumou com cuidado na beira da plataforma, testando a água com um dedo do pé. Está quente. E você esperava o quê? Nada. A minha tia. E eu lá quero saber da sua tia? Ralph mergulhou, nadando por baixo d'água, com os olhos abertos. A borda de areia da piscina parecia a encosta de um morro. Virou-se para cima, segurando o nariz, e uma luz dourada dançava e se partia em 1000 pedaços, pouco acima do seu rosto. Porquinho tinha um ar decidido e estava tirando a cueca. Em seguida, reduziu-se a um estado de pálida e flácida nudez. Veio andando na ponta dos pés pela borda de areia da piscina e sentou-se com água pelo pescoço, sorrindo orgulhoso para Ralph. Não vai mergulhar? Porquinho abanou a cabeça. Não posso nadar. Não deixam a minha asma. E eu lá quero saber da sua azamá? Porquinho suportou aquelas palavras com uma espécie de paciência humilde. Você não nada muito bem. Ralph saiu nadando de costas,
Afastando-se da borda de areia, afundou a boca na água e cuspiu um esguincho para cima. Em seguida, ergueu o queixo e disse: Aprendi a nadar com 5 anos. Foi meu pai que me ensinou. Ele é comandante da Marinha. Quando ele conseguir licença, vai vir aqui nos salvar. E o seu pai faz o quê? Porquinho corou na mesma hora. Meu pai morreu, disse ele depressa. E a minha mãe? Tirou os óculos e procurou em vão alguma coisa com que pudesse limpá-los. Eu morava com a minha tia. Ela tem uma loja de doces. Eu ganhava muitos doces e balas. Tudo o que eu quisesse. Quando é que o seu pai vem nos salvar? Assim que ele puder. Porquinho se levantou gotejante da água e ficou de pé, nu, limpando os óculos com uma das meias. O único som que agora chegava até eles, atravessando o calor da manhã, era o ronco prolongado e triturador das ondas que se quebravam nos recifes. Como é que ele vai saber que aqui que a gente está? Ralph se revirou na água, sentia-se envolvido pelo sono, além das miragens que se sucediam, engalfinhadas com o brilho das águas da laguna. Como é que ele vai saber que é aqui que a gente está? Vai saber, pensou Ralph. Vai saber, vai saber. O ronco das ondas ficou muito distante. Alguém vai contar para ele no aeroporto. Porquinho abanou a cabeça, ajustou os óculos luminosos e olhou para Ralph. Quem vai contar? Você não ouviu o que o piloto falou? Da bomba atômica? Todo mundo morreu. Ralph saiu da água, pôs-se de pé de frente para o porquinho e refletiu sobre aquele problema fora do comum. Porquinho insistiu. A gente está numa ilha, não é? Eu subi numa pedra, respondeu Ralph lentamente, e acho que é uma ilha. Todo mundo morreu, disse Porquinho, e a gente veio parar numa ilha. Ninguém sabe que a gente está aqui. O seu pai não sabe. Ninguém sabe. Seus lábios tremiam e os óculos ficaram embaçados. A gente pode ficar aqui até morrer. Com essa palavra, o calor deu a impressão de aumentar até se transformar num peso ameaçador e a laguna os atacou com um fulgor cegante. Vou pegar as minhas roupas, murmurou Ralph. Por ali. Saiu correndo pela areia, exposto à hostilidade do sol, atravessou a plataforma e encontrou as roupas que tinha espalhado. Achou estranhamente agradável tornar a vestir a camisa cinza. Então se aproximou da beira da plataforma e sentou-se à sombra verde, num tronco bem colocado. Porquinho também subiu para lá, carregando a maior parte de suas roupas debaixo do braço, e se sentou com todo o cuidado no tronco caído que dava para a laguna. Os reflexos emaranhados dançavam por cima dele. Em seguida falou: A gente precisa encontrar os outros. Precisa fazer alguma coisa. Ralph não disse nada. Estavam numa ilha de coral, protegido do sol, ignorando as palavras aziagas de Porquinho. Ele sonhava com coisas agradáveis. Porquinho insistiu: Quantos nós somos? Ralph avançou e se postou ao lado de Porquinho. Não sei. Aqui e ali, sopros leves de brisa se deslocavam lentos pela superfície lustrosa das águas abaixo do calor ofuscante. Quando essas brisas chegavam à plataforma, as frondes dos coqueiros murmuravam, e manchas borradas de luz do sol corriam pelos seus corpos ou se deslocavam em meio às sombras, como criaturas luminosas e aladas. Porquinho ergueu os olhos para Ralph. Todas as sombras no rosto de Ralph
apareciam invertidas, verdes em cima, claras por baixo, por causa das águas da laguna. Um borrão de sol dançava em seus cabelos. A gente precisa fazer alguma coisa. Ralph olhou através do outro. Ali estava finalmente o lugar tão imaginado, mas nunca plenamente concebido, invadindo a vida real. Os lábios de Ralph se afastaram num sorriso de deleite. E Porquinho, julgando que o sorriso em sua direção era um sinal de reconhecimento, riu com prazer. Se é que é mesmo uma ilha. Aquilo ali é o quê? Ralph tinha parado de sorrir e apontava para a laguna. Havia alguma coisa de cor cremosa pousada no fundo, em meio a algas que lembravam samambaias. Uma pedra. Não, é uma concha gigante. De repente, Porquinho começou a borbulhar de animação contida. Isso mesmo, uma concha gigante. Já vi uma dessas. Na parede da casa de alguém. Ele tocava a concha e a mãe dele vinha. Vale muito dinheiro. Perto do cotovelo de Ralph, um coqueiro muito jovem crescia debruçado sobre a laguna. Na verdade, seu peso já estava arrancando um bom torrão daquele solo raso, e a árvore logo haveria de cair. Ralph arrancou o tronco ainda fino e começou a cutucar o fundo com ele, enquanto os peixinhos cintilantes fugiam para todos os lados. Porquinho se debruçou perigosamente. Cuidado, você vai quebrar. Cala a boca. Ralph falava distraído. A concha era interessante, bonita e um bom brinquedo. Mas as fantasias tão nítidas do seu devaneio ainda se interpunham entre ele e Porquinho, que naquele contexto era uma irrelevância. Forçando o caule de coqueiro a se curvar, conseguiu deslocar a concha gigante em meio às algas. Em seguida, usou uma das mãos como fulcro e fez força com a outra até fazer a concha subir gotejante à superfície, para Porquinho pegá-la. Agora que aquela coisa gigante não era mais intocável, Ralph também ficou animado. Porquinho gaguejava. Ele disse que também se chama búzio. Muito dinheiro. Para comprar uma, você ia gastar muitas e muitas libras. Essa ficava no muro do jardim dele. E a minha tia... Ralph tomou a concha da mão de Porquinho e um pouco de água escorreu pelo seu braço. A concha era de uma cor creme forte, salpicada aqui e ali de um cor-de-rosa mais desbotado. Entre a ponta, gasta até virar apenas um buraco, e os lábios rosados da entrada estendiam-se mais de 2 palmos de concha, com uma leve torção em espiral, coberta por um delicado padrão em relevo. Ralph sacudiu a concha, retirando a areia do tubo. Mugia feito uma vaca, disse ele. Tinha umas pedras brancas também e uma gaiola com papagaio verde. Não soprava nas pedras brancas? Claro, mas disse. Porquinho fez uma pausa para respirar e acariciou a coisa lustrosa que Ralph tinha nas mãos. Ralph! Ralph ergueu os olhos. A gente podia usar a concha para chamar os outros, fazer uma reunião e eles vão vir se ouvirem. Olhava radiante para Ralph. Foi essa sua ideia, não é? Foi por isso que você quis tirar a concha da água? Ralph empurrou seus cabelos claros para trás. Como é que o seu amigo tocava a concha? Encostando a boca ali e soprando com força, com a boca meio fechada. Parecia que estava cuspindo, respondeu Porquinho. Minha tia não deixou eu tentar por causa da minha asma, mas ele me disse que tocava fazendo força bem aqui. Porquinho indicou sua barriga proeminente com a mão. Tenta, Ralph.
Chama os outros! Com ar de dúvida, Ralph encostou a ponta menor da concha na boca e soprou. Um som de ar escapando saiu da sua boca, mas só. Ralph enxugou a água salgada dos lábios e tentou de novo, mas a concha continuava calada. Era com a boca apertada, meio que cuspindo. Ralph franziu os lábios e soprou ar para dentro da concha, que emitiu um som grave que lembrava um peido. Os dois meninos acharam tanta graça que Ralph continuou a soprar por alguns minutos, entre um acesso de riso e outro. Ele soprava, fazendo força daqui. Ralph entendeu a ideia e tocou a concha, com o ar empurrado pelo diafragma, e na mesma hora a concha soou. Uma nota rude e áspera espalhou-se num som muito alto por baixo dos coqueiros, invadindo a complexidade da floresta e ecoando de volta do granito rosado da montanha. Nuvens de aves levantaram o voo das copas das árvores, e alguma coisa começou a guinchar e correr em meio ao mato rasteiro. Ralph afastou a concha dos lábios. Meu Deus! Sua voz comum parecia um sussurro depois da nota altíssima da concha. Tornou a encostá-la nos lábios, respirou fundo e soprou novamente. A nota tornou a ressoar, e então, quando aumentou ainda mais a pressão, a nota, subindo uma oitava, transformou-se num chamado estridente, mais penetrante ainda do que o anterior. Porquinho gritava alguma coisa, com o rosto satisfeito, os óculos cintilando. As aves gritavam, os animais menores corriam. O fôlego de Ralph acabou. A nota caiu de volta uma oitava, transformou-se num murmúrio, depois num sopro de ar. A concha, que parecia um pouco uma presa de elefante, se calou. O rosto de Ralph estava arroxeado pela falta de fôlego e o ar que cobria a ilha ficou tomado pelo clamor das aves e os ecos da concha. Aposto que dá para ouvir esse som a quilômetros daqui. Ralph recuperou o fôlego e deu uma série de toques curtos. Porquinho exclamou: "Olha lá!" Uma criança tinha aparecido entre os coqueiros, uns 100 metros além, na praia. Era um menino de uns 6 anos, robusto, de cabelos claros, com as roupas rasgadas e o rosto coberto de restos viscosos de fruta. Tinha arriado as calças com uma finalidade evidente e depois só tinha puxado de volta até metade do caminho. Pulou do barranco dos coqueiros para a areia e as calças despencaram até os tornozelos. O menino livrou-se delas e correu para a plataforma. Porquinho o ajudou a subir. Enquanto isso, Ralph continuava a tocar a concha até se ouvirem vozes gritando na floresta. O menino menor se acocorou diante de Ralph, olhando verticalmente para o brilho do alto, quando se certificou de que alguma providência estava sendo tomada no sentido certo. Assumiu um ar satisfeito e seu único dedo limpo, um polegar rosado, foi parar dentro da boca. Porquinho se debruçou sobre ele. Como é o seu nome? Johnny. Porquinho murmurou o nome para si mesmo e o repetiu num grito para Ralph, que não se interessou, pois ainda estava tocando a concha. Seu rosto estava arroxeado com o violento prazer de produzir aquele som estupendo, e seu coração agitava a camisa esticada. Os gritos na floresta se aproximavam. Sinais de vida eram visíveis agora na praia. A areia, que tremeluzia por efeito do calor, escondia muitas figuras ao longo de seus quilômetros de comprimento. Vários meninos avançavam na direção da plataforma pela areia quente e pesada. 3 meninos pequenos, nenhum deles mais velho do que Johnny.
apareceram de um ponto incrivelmente próximo onde estavam comendo frutas na floresta. Um garoto moreno e baixo, não muito mais novo que Porquinho, abriu passagem pelo mato emaranhado, caminhou até a plataforma e sorriu alegremente para todos. Mais e mais garotos iam chegando, seguindo o exemplo do inocente Johnny. Sentavam-se nos troncos caídos dos coqueiros e ficavam esperando. Ralph continuava a tirar toques curtos e penetrantes da concha. Porquinho percorria o grupo, perguntando os nomes de cada um e franzindo o rosto no esforço de lembrar todos. Os meninos lhes prestavam o mesmo tipo de obediência simples que demonstraram diante dos homens com os megafones. Alguns vinham nus, carregando as roupas nas mãos, outros seminus ou mais ou menos vestidos, com partes do uniforme escolar, cinza, azul, caque, com paletós ou casacos. Havia escudos, até mesmo insígnias, tiras de cor nas meias e nos suéteres. Suas cabeças se aglomeravam acima dos troncos na sombra verde. Cabeças castanhas, louras, pretas, castanho escuras, cor de areia, arruivadas. Cabeças sussurrando, trocando murmúrios, cabeças cheias de olhos que observavam Ralph e especulavam. Alguma providência estava sendo tomada. As crianças que chegavam caminhando pela praia, isoladas ou aos pares, tornavam-se visíveis quando atravessavam a divisa entre o ofuscamento do calor e a área mais próxima da faixa de areia. Aqui, o olho foi atraído por uma criatura preta, lembrando um morcego, que dançava na areia, e só mais tarde se percebeu um corpo acima dela. O morcego era a sombra do menino, encolhida pelo sol vertical até se concentrar numa simples mancha entre seus pés apressados. Enquanto continuava a tocar a concha, Ralph percebeu o último par de corpos subindo na plataforma, acima das cambiantes manchas pretas. Os dois meninos com cabeças ovais e cabelos que lembravam estopa desabaram no chão e ficaram sorrindo e ofegando para Ralph, como dois cachorros. Eram gêmeos, e os olhares se espantavam incrédulos diante daquela duplicação perfeita. Respiravam ao mesmo tempo, sorriam ao mesmo tempo, eram atarracados e cheios de vitalidade. Ergueram seus lábios úmidos para Ralph, pois parecia lhes faltar a quantidade certa de pele, de maneira que seus perfis nunca se definiam, e os dois estavam sempre de boca aberta. Porquinho baixou para ele seus óculos cintilantes e podia ser ouvido entre os toques da concha, repetindo os nomes de todos. Sam, Eric, Sam, Eric. E então se atrapalhou. Os gêmeos abanaram as cabeças e apontaram um para o outro, enquanto todos riam. Finalmente, Ralph parou de tocar e sentou-se ali mesmo, com a concha numa das mãos e a cabeça abaixada entre os joelhos, à medida que os ecos foram morrendo. Os risos também cessaram e fez-se silêncio. Em meio ao brilho ofuscante da praia, alguma coisa escura avançava aos poucos. Ralph foi o primeiro a ver e fitou aquele ponto até a intensidade do seu olhar atrair todos os olhos naquela direção. Então a criatura emergiu da miragem e pisou na areia clara, e viram que a mancha escura não era toda sombra, mas quase toda roupa. A criatura era um grupo de meninos, caminhando mais ou menos a passo de marcha em duas filas paralelas e envergando trajes excêntricos.
As calças, as camisas e outras peças de roupa eles traziam nas mãos, mas cada um dos meninos usava um barrete negro de forma quadrada com um distintivo prateado. Seus corpos, do pescoço ao tornozelo, estavam cobertos por capas pretas, que traziam uma longa cruz prateada do lado esquerdo do peito, arrematadas no pescoço por uma gola branca de gomos. O calor dos trópicos, a queda, a procura por comida e agora aquela marcha suarenta pela praia exposta ao sol tinha conferido aos rostos a cor de ameixas recém-lavadas. O menino que os comandava usava um uniforme igual, mas o distintivo de seu barrete era dourado. Quando o grupo chegou a mais ou menos 10 metros da plataforma, ele gritou uma ordem e todos pararam, ofegantes, suando, oscilando à luz feroz do sol. O menino se adiantou, subiu de um salto na plataforma com sua capa esvoaçando e procurou distinguir alguma coisa no meio do que, a seus olhos, eram trevas completas. Cadê o corneteiro? Ralph, percebendo que o outro não enxergava nada devido ao sol, respondeu: Não tem corneteiro nenhum. Sou eu. O menino se aproximou e examinou Ralph, de cima a baixo, franzindo o rosto. O que viu do menino de cabelo claro com a concha de cor creme nos joelhos não pareceu deixá-lo satisfeito. Virou-se com um gesto brusco, fazendo sua capa descrever um círculo. Quer dizer que não chegou um navio? Por baixo da ampla capa era alto, magro e ossudo, e seus cabelos eram ruivos sob o gorro preto. Seu rosto era compacto e sardento, e feio sem nada de bobo. Nele se destacavam 2 claros olhos azuis, agora frustrados e prestes a se entregar, ou cogitando se entregar a um ataque de fúria. Não tem nenhum adulto por aqui? Ralph respondeu para suas costas. Não, vamos fazer uma reunião. Venham também. O grupo de meninos de capa começou a se espalhar, abandonando a formação cerrada. Um menino alto gritou com eles: Coro, alto! Cansado e obediente, o coro retomou a formação e ficou ali parado, oscilando ao sol. Ainda assim, alguns esboçaram um protesto tênue. Mas Mary Jill, por favor, Mary Jill, a gente não pode! Então um dos meninos desabou de cara na areia e a formação se desfez. Carregaram o menino caído para a plataforma e o estenderam à sombra. Mary Jill, de olhos fixos, fez o possível para que a ordem errada não lhe custasse o prestígio. Está bem, então, pode se sentar. Deixem ele em paz. Mas, Mary Jill, ele sempre dá um jeito de desmaiar, disse Mary Jill. Desmaiou em Gibraltar e em Addis Abeba, e até na hora das matinas na frente do monitor. Este último comentário sobre as atividades do coro provocou risadas abafadas entre seus integrantes, que se empoleiraram nos troncos atravessados como um bando de aves negras, fitando Ralph com interesse. Porquinho não perguntou o nome de ninguém. Estava intimidado por aquela superioridade uniformizada e pela autoridade espontânea na voz de Mary Jill. Encolheu-se por trás de Ralph e se concentrou nos seus óculos. Mary Jill virou-se para Ralph. Nenhum adulto? Não. Mary Jill instalou-se num tronco e olhou em volta. Então vamos ter de nos virar sozinhos. Protegido do outro lado de Ralph, Porquinho disse timidamente. Por isso Ralph convocou uma reunião, para a gente poder decidir o que vai fazer. Todo mundo me disse como se chama. Aquele é Johnny. Esses 2 são gêmeos, Sam e Eric. Qual dos 2 é Eric? Você? Não, você é o Sam. Eu sou o Sam.
E eu sou Eric. É melhor a gente saber os nomes de todo mundo, disse Ralph. Eu sou Ralph. Já pegamos quase todos os nomes, disse Porquinho. Agora mesmo. Nomes de criança, disse Merridiu. Por que eu havia de ser Jack? Eu sou Merridiu. Ralph virou-se para ele. Era a voz de alguém que sabia o que dizia. Então, continuou Porquinho, esse menino eu esqueci. Você está falando demais, disse Jack Merridiu. Cale a boca, gorducho. Não é gorducho, exclamou Ralph. O nome dele é Porquinho. Porquinho? Porquinho? Ah, Porquinho. Seguiu-se uma tempestade de gargalhadas, e até as crianças menores caíram na risada. Agora, os meninos formavam um círculo de solidariedade, com Porquinho de fora. Ele ficou muito vermelho, baixou a cabeça e tornou a limpar os óculos. Finalmente, os risos pararam e ele continuou a lista dos nomes. Havia Maurice, o segundo maior do coro depois de Jack, forte e sorridente o tempo todo. Havia um menino magro e furtivo que ninguém conhecia e se mantinha à parte com uma intensidade interior de afastamento e discrição. Murmurou que seu nome era Roger e tornou a se calar. Bill, Robert, Harold, Henry. O menino do coro que tinha desmaiado sentou-se encostado no tronco de um coqueiro. Dirigiu um sorriso pálido a Ralph e contou que se chamava Simon. Jack falou: a gente precisa resolver como vão tirar a gente daqui. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. Um dos meninos menores, Henry, disse que queria ir para casa. Cale a boca, disse Ralph, sem lhe dar atenção. Levantou a concha gigante. Acho que precisamos de um chefe para resolver as coisas. Um chefe, um chefe. Eu é que devo ser o chefe, disse Jack com uma arrogância simples. Porque sou o chefe do coro, além de solista, e consigo atingir o dó sustenido. Novo vozerio. Bem, disse Jack. Eu. Exultou. O menino de cabelos pretos, Roger, foi quem finalmente tomou a palavra. Vamos votar. Isso mesmo. Escolher um chefe. Vamos fazer uma eleição. E brincar de eleição era quase tão bom quanto a concha gigante. Jack começou a protestar, mas o clamor foi mudando e de pedido de uma eleição transformou-se na aclamação de Ralph. Nenhum dos garotos podia ter muitos motivos para isso. Toda a inteligência quem tinha demonstrado era Porquinho, e o líder mais óbvio era Jack. Mas Ralph tinha uma tranquilidade ali sentado que chamava a atenção. Também era alto e de aparência atraente, e de alguma forma bastante obscura, mas muito poderosa, havia a concha. E o menino que tinha tocado a concha que ficou sentado na plataforma à espera deles com aquela coisa delicada, equilibrada nos joelhos, só podia se destacar. O da concha! Ralph! Ralph! O cara que tocou essa concha corneta é que deve ser o chefe. Ralph levantou a mão, pedindo silêncio. Tudo bem. Quem quer que Jack seja o chefe? Com uma obediência melancólica, o coro levantou as mãos. E quem quer que seja eu? Todas as mãos não eram do coro, menos a de Porquinho, se levantaram na mesma hora. E depois de algum tempo, o próprio Porquinho também levantou a mão, um pouco hesitante. Ralph fez a contagem. Então sou eu o chefe. O círculo de meninos prorrompeu em aplausos, inclusive os garotos do coro. As sardas do rosto de Jack desapareceram, apagadas por um rubor de despeito. Fez menção de se levantar. Depois mudou de ideia e tornou a sentar-se no meio do barulho. Ralph olhou em sua direção, ansioso por oferecer-lhe alguma coisa. O coro fica com você, é claro. Eles podiam ser o exército.
ou os caçadores. Eles podiam ser. O rubor desapareceu do rosto de Jack. Ralph voltou a acenar, pedindo silêncio. Jack fica encarregado do couro. Eles podem ser. O que você quer que eles sejam? Caçadores. Jack e Ralph trocaram um sorriso de tímida simpatia. Todos os outros, ansiosos, começaram a falar ao mesmo tempo. Jack se levantou. Atenção, coro! Podem tirar suas capas. Como se tivesse chegado a hora da saída da escola. Os meninos do coro se levantaram, sempre falando, e empilharam suas capas na relva. Jack estendeu a sua em cima do tronco, ao lado de Ralph. Suas calças curtas de cor cinza estavam coladas nas pernas com o suor. Ralph olhou para os meninos com um ar de admiração e, quando Jack viu para onde olhava, resolveu explicar. Eu estava tentando chegar ao alto daquela montanha para ver se estamos cercados de água por todos os lados. Mas a concha chamou a gente. Ralph sorriu e ergueu a concha pedindo silêncio. Escutem, preciso de um tempo para pensar melhor. Não dá para decidir assim de uma vez o que a gente vai fazer. Se aqui não for uma ilha, pode ser que venham logo para buscar a gente. Então a gente precisa descobrir se é uma ilha ou não. Vocês ficam aqui esperando sem se afastar. 3 de nós, se vier mais alguém, vai atrapalhar. E a gente pode acabar se perdendo. 3 de nós, vamos sair numa expedição. Vamos eu, Jack e... Correu os olhos pelo círculo de rostos ansiosos. O que não faltavam eram meninos para escolher. E Simon? Os meninos em volta de Simon deram uma risadinha. E ele se levantou, também rindo um pouco. Agora que a palidez do seu desmaio tinha passado, ele dava a impressão de um garoto magro e animado, com um olhar de baixo para cima que atravessava sua franja de cabelo liso, preto e grosso. Simon fez um gesto de confirmação para Ralph. Eu vou. E eu? Jack sacou das costas uma faca de bom tamanho, cuja lâmina cravou no tronco. O vozerio aumentou e se calou. Porquinho se mexeu. Também vou. Ralph virou-se para ele. Você não serve para esse tipo de serviço. Mesmo assim, a gente não quer você junto, disse Jack em tom seco. 3 pessoas já chega. Os óculos de Porquinho emitiram um clarão. Eu estava com Ralph quando ele achou a concha gigante. Eu encontrei ele antes de qualquer outra pessoa. Jack e os outros não lhe deram atenção. A dispersão foi geral. Ralph, Jack e Simon pularam da plataforma e saíram caminhando pela areia até ultrapassarem a piscina de água do mar. Porquinho, humildemente, vinha andando atrás. Se Simon for andando no meio, disse Ralph, podemos conversar por cima da cabeça dele. Os 3 começaram a caminhar no mesmo ritmo, o que significava que de vez em quando Simon precisava dar uma corridinha para alcançar os outros 2. Em seguida, Ralph se virou para o Porquinho. Olhe! Jack e Simon fingiram que não tinham reparado e continuaram andando. Você não pode vir. Os óculos de Porquinho estavam novamente embaçados, dessa vez de humilhação. Você contou para eles, depois que eu pedi. Seu rosto corou, sua boca tremia. Depois que eu falei que não queria. Mas o que você está falando? Do meu apelido, Porquinho. Eu disse que podiam me chamar de qualquer coisa, menos de Porquinho. E pedi para você não contar. Mas aí você foi e de cara contou. Caiu um silêncio entre os 2. Ralph, olhando para Porquinho com mais compreensão, viu que ele estava magoado e arrasado. Ficou na dúvida entre os 2 caminhos possíveis,
o pedido de desculpas ou algum novo insulto. Melhor porquinho que gorducho, disse ele finalmente, no tom direto dos líderes autênticos. Mas, de qualquer maneira, acho chato você se sentir assim. Agora volte para lá, porquinho, e pergunte os nomes de todo mundo. É a sua tarefa. Até logo. Virou-se e saiu correndo atrás dos outros dois. Porquinho parou e o rubor de indignação desfez-se aos poucos em seu rosto. Voltou para a plataforma. Os três meninos caminhavam depressa pela areia. A maré estava baixa e a faixa de areia coberta de algas era quase tão firme quanto uma rua calçada. Uma espécie de encantamento tomava conta dos três e do panorama, e estavam conscientes desse encantamento que os deixava alegres. Entreolharam-se, rindo com animação, falando sem escutar os outros. O ar estava claro. Ralph, empenhado em traduzir tudo aquilo numa explicação, plantou uma bananeira, mas caiu. Quando pararam de rir, Simon encostou timidamente no braço de Ralph e começaram a rir de novo. Vamos lá, disse Jack. Somos exploradores. Vamos até o final da ilha, disse Ralph, ver o que existe depois. Se for mesmo uma ilha. Agora, mais perto do final da tarde, as miragens eram menos frequentes. Chegaram ao final da ilha, bem marcado, sem qualquer forma que pudesse confundir os observadores. Naquele ponto, a ilha perdia o aspecto regular e um rochedo grande se projetava para dentro da laguna. Aves marinhas faziam seus ninhos na pedra. Parece uma cobertura branca, disse Ralph, num bolo cor-de-rosa. Não dá para ver mais nada depois daqui, disse Jack, porque a ilha não forma uma ponta, vai fazendo uma curva bem aberta e dá para ver que ali na frente as pedras ficam piores. Ralph fez sombra sobre os olhos e acompanhou o contorno serrilhado dos rochedos até a montanha. Aquela parte da praia era a que ficava mais perto da montanha. Vamos tentar subir a partir daqui, disse ele. Deve ser o caminho mais fácil, tem menos mato e mais dessa pedra rosa. Vamos! Os três meninos começaram a escalada. Alguma força desconhecida havia arrancado e despedaçado aqueles cubos de pedra, espalhados de qualquer jeito, muitas vezes uns em cima dos outros, pedras cada vez menores que iam se empilhando. O aspecto mais óbvio daqueles penhascos era um paredão de pedra avermelhada, tendo no alto um rochedo inclinado. E em cima deste mais outro, até aquela massa avermelhada se transformar numa pilha de rochedos equilibrados, projetando-se acima do emaranhado de todo tipo formado pelos cipós e os galhos da floresta. No lugar onde os paredões de pedra cor-de-rosa se erguiam mais altos, havia muitas vezes trilhas estreitas que serpenteavam morro acima. E por elas os meninos conseguiam avançar no meio do mato alto, com o rosto encostado na pedra. Quem será que abriu essa trilha? Jack fez uma pausa, enxugando o suor do rosto. Ralph parou ao lado dele, sem fôlego. Será que foi gente? Jack abanou a cabeça. Algum bicho. Ralph olhou para a vasta sombra coberta pelas árvores. A floresta apresentava uma vibração muito sutil. Vamos! O difícil não era a subida mais íngreme, contornando os paredões de pedra, mas os mergulhos ocasionais no mato cerrado até chegar à trilha seguinte. Nesses trechos, as raízes e os talos das trepadeiras formavam uma trama tão cerrada que os meninos precisavam atravessá-la como agulhas flexíveis. A única coisa que os guiava, além da terra mais escura e dos clarões ocasionais de luz que atravessavam a folhagem,
era a tendência da encosta. Se essa ou aquela abertura, enredada com o cordame de cipós e trepadeiras, estava em ponto mais alto que a anterior. De algum modo, conseguiram continuar subindo, preso numa dessas teias, talvez no trecho mais difícil do caminho. Ralph virou-se para os outros e seus olhos brilhavam. Legal! Beleza! Maravilha! E a causa desse prazer dos três não era óbvia. Estavam encalorados, sujos e exaustos. Ralph estava todo arranhado. Os cipós chegavam à grossura de uma coxa de menino e só deixavam túneis muito estreitos como passagem. Ralph experimentou gritar e ficaram escutando os ecos abafados. Isso é uma exploração de verdade, disse Jack. Aposto que antes de nós ninguém nunca esteve aqui. A gente devia desenhar um mapa, disse Ralph. Mas cadê papel? Podíamos riscar uma casca de árvore, disse Simon. E depois esfregar alguma coisa preta nos riscos. Mais uma vez, a comunhão de olhos brilhantes na penumbra. Beleza! Maravilha! Não havia espaço para plantar bananeira, e dessa vez Ralph manifestou a intensidade de sua emoção, fingindo dar um soco em Simon, e dali a pouco estavam todos embolados, felizes no meio das sombras baixas. Quando pararam, Ralph foi o primeiro a falar. A gente precisa continuar. O granito rosa do paredão seguinte já estava mais distante das trepadeiras e das árvores, de maneira que avançavam mais depressa pela trilha, que dessa vez os levou até um trecho de mata mais esparsa, de onde puderam vislumbrar o mar aberto. Com a escassez de árvores vinha o sol, secando o suor que tinha encharcado as roupas dos três no calor úmido das sombras. A essa altura, o caminho que levava até o topo se apresentava como uma corrida pelas pedras rosadas, sem que precisassem mergulhar de novo em nenhuma zona de sombra. Os meninos caminhavam com cuidado, passando por gargantas estreitas e por encostas cobertas de pedrinhas soltas e pontiagudas. Olhem! Olhem! Bem alto nessa ponta da ilha erguiam-se as pilhas e chaminés formadas pelos rochedos esfacelados. A pedra em que Jack se apoiou movia-se com um rangido quando empurrada. Vamos! Mas não para seguirem até o topo. O último ataque da escalada precisaria esperar enquanto os três meninos encaravam aquele outro desafio. A pedra era do tamanho de um automóvel pequeno. Força! Balançar para frente e para trás, acompanhar o ritmo. Força! Aumentar a oscilação do pêndulo, aumentar, fazer mais força contra o novo ponto de equilíbrio. Mais força, mais força. Força! A pedra imensa hesitou, equilibrada na ponta dos pés, e decidiu não retornar. Saiu voando, caindo, ricocheteou na encosta, capotou, cortou o ar com um zumbido alto e abriu um rombo enorme no teto da floresta. Ecos e aves levantaram voo. Uma poeira branca e rosada se ergueu no ar. Mais adiante, a floresta se sacudiu toda, como que à passagem de um monstro furioso, e depois a ilha voltou ao sossego. Que maravilha! Que nem uma bomba! Uau! Por 5 minutos, os meninos não foram capazes de se afastar desse triunfo, mas finalmente seguiram em frente. Dali em diante, o caminho até o cume era fácil. Quando chegaram quase no alto, Ralph parou. Caramba! Estavam à beira de um anfiteatro, ou
ou semi-anfiteatro, na encosta da montanha. E a área toda era preenchida pelas flores azuis de algum tipo de planta que crescia nas pedras. E aquela floração caía pela borda e se derramava generosamente por sobre as copas das árvores da floresta. O ar estava cheio de borboletas que pairavam no ar, batendo as asas, pousando nas flores. Do outro lado do anfiteatro ficava o topo quadrado da montanha, e dali a pouco tempo os três chegaram à sua base. Já tinham imaginado que estavam numa ilha, depois de terem escalado até ali as pedras cor-de-rosa, tendo o mar dos dois lados e respirando o ar cristalino das alturas. Algum instinto lhes confirmou que o mar os cercava por todos os lados, mas acharam melhor deixar a última palavra para depois que chegassem ao topo, de onde se avistava um horizonte circular de água. Ralph se virou para os outros dois. É toda nossa. A ilha tinha mais ou menos a forma de um navio. Era mais alta na ponta onde se encontravam, tendo atrás de si a descida acidentada até a praia. Dos dois lados, rochedos, paredões, copas de árvores e encostas íngremes. À frente deles, ao longo do comprimento do navio, a descida era mais fácil, orlada de árvores, com rasgos de cor-de-rosa, e depois se estendia à planície da ilha, coberta pela floresta densa e verde, mas com uma cauda rosada na ponta. Ali, onde a ilha terminava na água, havia uma outra ilha menor, um rochedo quase separado dela, e parecendo uma fortaleza, erguia-se do outro lado de um braço verde de mar exibindo uma única torre rosada. Os meninos examinaram tudo em seguida, voltaram os olhos para o mar, encontravam-se no ponto bem alto e a tarde tinha avançado. A nitidez do panorama não era prejudicada por nenhuma miragem. É um recife de coral. Eu já tinha visto figuras assim. O recife encerrava pouco mais que um dos lados da ilha, erguendo-se talvez a 1,5 km e correndo paralelo ao que agora era para os meninos a praia deles. O coral riscava o mar como se um gigante tivesse feito o possível para reproduzir o contorno da ilha numa linha contínua de giz, cansando-se antes de completar a tarefa. Do lado de dentro ficava a água cor de pavão. Ficavam pedras e algas que se viam claramente como no aquário. Do lado de fora era o azul escuro do oceano. A maré baixava, de modo que longas esteiras de espuma se afastavam do recife. E, por um instante, os meninos tiveram a sensação de que o navio avançava de ré, com a popa à frente. Jack apontou. Foi ali que nós pousamos. Para além dos penhascos e desfiladeiros, havia um rasgo claramente aberto em meio às árvores. Viam os troncos partidos e depois a marca clara de arrasto, tendo sobrado apenas uma franja de coqueiros entre a cicatriz e o mar. E nessa direção também, avançando pela laguna adentro, via-se a plataforma rosada, com figuras que pareciam insetos movendo-se por perto. Ralph traçou no ar uma linha em zigue-zague que partia do ponto onde se encontravam. Descia por uma encosta, atravessava um grotão em um campo florido. Fazia uma volta e chegava ao rochedo onde começava a cicatriz na selva. É o caminho mais curto de volta. Com os olhos brilhantes, as bocas abertas em triunfo, saborearam o seu direito àqueles domínios. Estavam animados. Eram amigos. Nenhuma fumaça de casa, nem barco nenhum, deduziu Ralph. Depois a gente verifica, mas acho que é desabitada.
A gente consegue comida, exclamou Jack. A gente caça algum bicho até alguém vir buscar a gente. Simon olhava para os dois, sem dizer nada, mas assentindo com a cabeça até sacudir seus cabelos para a frente e para trás. Tinha um rosto radiante. Ralph olhou para o outro lado, onde não havia recife. É bem mais íngreme, disse Jack. Ralph fez um gesto com a mão em concha. Aquele trecho de floresta ali é sustentado pela montanha. Cada canto da base da montanha tinha árvores, flores e árvores. Agora a floresta se mexia, roncava, sacudia as copas. As áreas floridas mais próximas se agitaram e, por meio minuto, um vento soprou fresco em seus rostos. Ralph abriu os braços. Toda nossa! Os meninos riram, pularam e deram gritos na direção da montanha. Estou com fome. Quando Simon mencionou a fome, os outros perceberam que sentiam o mesmo. Vamos embora, disse Ralph. A gente já descobriu o que queria. Desceram um talude rochoso, chegando a um campo de flores e depois enveredando por entre as árvores. Ali pararam, examinando curiosos as árvores à sua volta. Simon foi o primeiro a falar. Parecem velas nos galhos, essas coisas penduradas. Os arbustos floridos eram de um verde escuro de planta perene e os muitos brotos de flor em seus galhos eram de um verde claro e lustroso, enroscados sobre si mesmos para se protegerem da luz. Jack cortou um deles com a faca e um perfume se espalhou entre eles. Flor de vela. Podem parecer velas, mas não dá para acender, disse Ralph. Só parecem com velas. Velas verdes, disse Jack em tom de desprezo. Mas isso a gente não come, vamos embora. Encontravam-se à beira da floresta densa e quase arrastavam os pés cansados pelo caminho, quando ouviram um barulho, guinchos, e o tropel seco de cascos na terra batida. À medida que avançavam, os guinchos foram crescendo de volume até se converterem num verdadeiro frenesi. Encontraram um leitãozinho enredado numa cortina de cipós, debatendo-se com toda a loucura do terror extremo. Sua voz era fina, aguda como um alfinete e muito insistente. Os três meninos se precipitaram e Jack tornou a sacar a faca com um gesto exagerado. Ergueu o braço no ar. Houve uma pausa, um hiato, em que o leitão continuava a guinchar enquanto os cipós se agitavam, e a lâmina continuava a brilhar na ponta de um braço ossudo. A pausa só durou o bastante para os três entenderem a enormidade que seria um golpe desferido com ela. Então o leitãozinho desprendeu-se dos cipós e saiu correndo em meio ao mato baixo. Os três ficaram se entreolhando e fitando o cenário daquele terror. O rosto de Jack estava muito branco por baixo das sardas. Percebeu que ainda segurava a faca levantada e baixou o braço, recolocando a faca na bainha. Então os três riram encabulados e retomaram o rumo da trilha. Eu só estava escolhendo o lugar certo, disse Jack, esperando a hora de resolver onde ia dar a facada. Porco, você espeta com a faca, disse Ralph, em tom feroz. Sempre falam de furar o porco. Ou você pode abrir o pescoço do porco para deixar o sangue escorrer, disse Jack, porque sem isso não dá para comer a carne. E por que você não... Mas sabia muito bem a resposta, por causa da enormidade que seria a faca descer e cortar a carne viva, por causa do sangue insuportável. Eu ia, disse Jack. Caminhava à frente dos outros que não podiam ver seu rosto. Só estava escolhendo o lugar. Da próxima vez...
Puxou a faca da bainha e a cravou no tronco de uma árvore. Da próxima vez não teria piedade. Olhou em volta com ar feroz, desafiando os outros a duvidar do que dizia. Em seguida, os três chegaram a uma área clareada pelo sol e, por algum tempo, ocuparam-se encontrando e devorando tudo o que conseguiam comer enquanto se deslocavam pela ferida aberta na floresta, na direção da plataforma e da reunião com os outros meninos.